Pode começar, Luiz. Pode começar. Não, então, eu anotei aqui porque como eu li em PDF, né, eu não tinha nada para marcar fisicamente, então eu fui fazendo algumas anotações. Não, Mas menciona realmente, os o Agamemnon... versos, menciona o número dos versos, porque... Ah, sim, então, os versos, que Exato. são interessantes, eu até destaquei como muito interessantes, são entre os versos 970 e 977, que é a fala de Agamemnon, né? Essa fala eu achei muito próxima quer dizer, próximo, ao mesmo tempo que ele é próximo, ele é distante do Aquiles de Ilíada. Em que sentido eu achei próximo, né? Ele fala aqui, cadê? É isso mesmo, gente? 970, 977. Deixa eu só, porque é uma fala grande, é dele mesmo. Que ele fala, mas agora nada sou e junto dos nossos chefes, tratar-me bem ou mal é coisa que não os perturba. Breve saberá minha espada que antes de para os frígios partir, de manchas de morte, de sangue tingirei, se alguém tua filha me arrancar. Pois bem, acalma-te, como Deus Todo-Poderoso eu te surgi sem o ser, seloei mesmo assim. E essa parte, ela me trouxe um Aquiles que ainda é próximo da Ilíada. Né? Por quê? Porque qual é a motivação da ira de Aquiles em Ilíada? Né? O Agamemnon ultrajar um bem que foi conquistado por Aquiles. Que bem foi esse? Foi a escrava Briseida, a serva. Porque tiraram Criseida das mãos de Agamemnon, e ele, para se consolar, tirou Briseida das mãos de Agamemnon. Aí, nessa tragédia, a gente vê algo um pouco semelhante, de que Agamemnon supostamente, fingidamente, oferecer a mão da sua filha, né, Perfeito. a Aquiles. Né? Então, isso também é na verdade, foi um traje pela palavra, porque é uma palavra que não será cumprida. Né? E E o detalhe, Aquiles, por ter sido... eu acho que... Eu gostaria de fazer uma observação depois aí. Pode falar, Andrew. Então, eu tive a impressão de que quando o Aquiles sabe dessa trama do Agamemnon, esse pretexto que ele deu do casamento, ele já duvida se ele está do lado certo do conflito. Ele já não se sente liderado por uma pessoa de confiança. Então, ele, assim, até ele me dá uma certa dúvida, eu vou continuar do lado dele e cumprir com o que eu falei. Mas se em algum momento desse conflito ele não se mostrar um líder, eu não vou mais lutar ao lado dele. Ele fala isso em algum momento. Isso me chamou um pouco a atenção. Uhum. Vale colocar aqui também que essa história passa antes da Ilíada, né? Teoricamente, assim, cronologicamente, né? Seria antes do conflito. Na verdade, a tragédia Ifigênia-Aulis, a guerra está acontecendo, tá? A guerra está acontecendo, o acampamento dos gregos está ali, né? E a guerra está acontecendo. A guerra está acontecendo. Sim, a guerra está acontecendo, mas estou falando da historinha que tem, da Ilíada, já começa um pouco depois disso, né? Ou não? Não tem como precisar. Não tem como essa precisão. Na verdade, os eventos da Ilíada, os eventos na verdade, a Ilíada trata do último ano da Guerra de Troia. A Guerra de Troia dura 10 anos. Né? Mas eu acho que esse mas Ifigênia... Quê? Mas eu acho que essa tragédia ela traz o pré-Guerra de Troia. Né? Porque justamente esse sacrifício que Agamemnon faz é justamente para ele poder fazer a expedição e invadir Troia, e aí, a partir daí, começar a guerra. Bem no iníciozinho, isso. Acho que é bem no iníciozinho. Foi exatamente nisso que eu pensei. Aí eu calculei que essa história aconteceu antes, né? Da Ilíada. Sim. E aí, em Agamemnon, desculpa dar um pouco de spoiler, eu sei que a gente vai chegar lá semana que vem. Não dá spoiler, não dá. Eu acho que depois de 100 anos... Não, vamos falar de momento histórico mesmo. Vai, fala. Depois de 1000 anos, então, não é mais spoiler.
Depois eu adorei isso. Não, então, Ifigênia ele marca o pré-Guerra de Troia e Agamemnon de Ésquilo traz o pós-Guerra de Troia, ou seja, Agamemnon retornando de Troia. Só isso, não é muita coisa, não. É só o cenário, né, que se compra, né, da questão que envolve o mito. Pronto, falei. Existe alguma trama anterior a essa obra que a gente leu agora, da Ifigênia? Não se sabe. Não se sabe. Porque eu tenho a impressão que tem o Ifigênia em Tauris, né, ô Luiz? Quando a gente... Sim, se vocês chegaram a ler a introdução da peça, né? Pelo menos a introdução que pertence ao arquivo que eu compartilhei. A introdução diz, né, o contexto, né, de produção da peça, alguns dados sobre o Eurípides, não é? Tem Ifigênia em Tauris, que inclusive a introdução menciona que é até mais violenta, né, mais crua do que Ifigênia em Aulis, né? Eu acho que Ifigênia em Aulis, apesar da cena final ser uma cena de a ação final, né? Não vou nem dizer a cena, mas a ação final ser uma ação de sacrifício, ainda assim a tragédia termina de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito positiva, né? Eu estava conversando, não sei se a Carol está conseguindo me ouvir, né? Mas eu mandei uma mensagem para a Carol hoje mais cedo, dizendo que a ação final de Ifigênia em Aulis me lembra muito o mito de Dom Sebastião, né? O Dom Sebastião, né? Não sei se vocês conhecem, né? Rei de Portugal, né? Durante a Idade Média, né? Se eu não me engano, né, Karina? Finzinho da Idade Média, não é? Então, ele vai, né, para Alcácer-Quibir, né? Lutar contra os mouros e some, desaparece no nevoeiro, né? E até hoje os portugueses, né? Enfim, estou exagerando, mas existe a crença, né, de que Dom Sebastião vai retornar e vai trazer a glória para o Império Português. A Ifigênia, ela desaparece, né, cara? E ela desaparece, ela mesma diz, né, que ela vai se sacrificar pela glória da Grécia. Né? Então tem uma questão até nacionalista. A gente não pode nem dizer que é nacionalista, porque na época não existia nem a noção de nacionalismo, né? Mas existe um quê de patriotismo ali, né? Me lembrou, quando eu terminei de ler, me lembrei de Dom Sebastião. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho outras coisas para falar, mas enfim, Karina, eu acho que a Karina até agora... Então, você falou... Vocês estão me ouvindo, então, né? Você usou a palavra aí, glória, né? E isso até vai um pouco com o que eu tinha separado aqui para falar com vocês, para a gente conversar. Enfim, eu gostei muito da tragédia, né? Foi até uma sugestão que eu estava com vontade de ler e fiquei feliz que vocês acataram. E eu fiquei realmente surpresa positivamente com a tragédia. Eu gostei muito de poder admirar a Ifigênia, essa bravura, essa coragem, né, de uma jovem ainda muito nova. Semelhante a Antígona, né? Não é? Não sei se você percebeu. Sim, apesar eu acho que foi ótimo. De contextos diferentes, de propósitos diferentes, né? Inclusive, uma é a questão mais familiar, né? A mistura com o divino e do familiar, a outra é mais questão de nação, enfim. Mas pode falar. Luiz, quer falar? Pode falar. Não. O que eu vou falar não é nada demais, não. Porque assim, vocês falaram de Antígona e Ifigênia, realmente elas são muito próximas, né? Tanto é que o seguinte, quando eu fui escolher meu corpus para pesquisa, né? É uma curiosidade aqui. Eu ia escolher Ifigênia em Aulis, só que por questão de tempo, de organização, preferi Antígona, mas é justamente por essa motivação do sacrifício, de se entregar, né? Então, essa questão me chama muita atenção, tanto em uma quanto em outra, né? É muito interessante. Sim, perfeito. Era só isso também. Karina. Nada tão... Muito legal esse diálogo, Luiz, muito maneiro. E aí,
Gostei muito nessa questão da coragem, da bravura, me chamou muito a atenção na Ifigênia. Mas aí o que eu queria destacar era essa simbologia do matrimônio, que eu vejo perpassar toda a tragédia, porque, na verdade, né, o matrimônio ele foi uma situação colocada, uma mentira do Agamenon para trazer, né, a Ifigênia. Então começa aí essa questão do matrimônio com Aquiles. Só que aí o que eu separei o seguinte: esse matrimônio, na verdade, existe aí uma impossibilidade desse matrimônio terreno, né, no fim das contas. Era tudo uma mentira e, de fato, não acontece, mas eu fiquei pensando que isso leva a um outro matrimônio, que aí entra um pouco em ressonância com o que o Marcelo falou, que seria um matrimônio ainda maior, porque é um matrimônio onde a Ifigênia, como se ela se casasse com a glória, como se ela se casasse com algo maior. É muito caro, né, para os gregos essa questão da memória, de você ser lembrado, e ela consegue isso através disso, né, desse E sacrifício. espiritualmente, Karina, a Eu gente acredito que dizer que ela se casa com Aquiles. Quando Aquiles fica sabendo do que vai acontecer através do velho, né, e acaba tendo piedade a partir também do discurso da Clitemnestra, eu arriscaria dizer que Aquiles, ao se colocar num papel de devoção à Ifigênia, numa proteção a ela, eu acho que eles se casam, sim. Eles não podem não se casar de maneira matrimonial. Sim, Mas o que eu concordo. isso, inclusive, o Aquiles chega a dizer, a partir do discurso de Ifigênia, o quão admirável ela é e o quão seria maravilhoso ele poder se casar com ela, enfim. Então, Eu acho muito bom isso que você colocou, que há tá? uma mudança muito forte, que antes, quando ele descobre que o nome dele está sendo colocado nesse matrimônio que ele não sabia, ele demonstra até uma raiva, assim, mas eu posso ter qualquer mulher e eu não quero a sua filha, enfim. E depois, quando a Ifigênia ela se coloca com aquela bravura, quando ela diz assim, não, eu vou morrer pelo povo, eu vou morrer para que essa guerra possa acontecer, para que Ártemis coloque os ventos para as naus seguirem. Aí sim, ele fala, exatamente, ele fala isso, ele fala, mas agora eu quero casar com você. Aí eu acho que há uma impossibilidade talvez terrena daquilo acontecer, mas eu concordo com você, que talvez nessa devoção há mesmo, talvez, né, um matrimônio dos dois, possa ser, acho legal. E a gente não pode se esquecer também, né, que Aquiles, ao se lançar na guerra de Troia, ele quer a glória, mais do que salvar a Helena, mais do que, enfim, né? Ele quer a glória. Ele quer a glória do combate, enfim, né? Então eu acho que eu acho que rola uma identificação da glória desejada por Aquiles e dessa glória que você acabou de mencionar muito bem, né? É que eu acho que, e é isso, ela consegue uma coisa, assim, ela é cantada até hoje. A gente fala da Ifigênia. A gente fala dela até hoje. Então, ela consegue, através desse casamento com uma certa morte, né? Ela foi sacrificada ou não, enfim. Mas ela consegue algo muito maior, né? Então, era isso que eu queria levantar do matrimônio, assim. Perfeito, Posso Helena, perfeito. colocar Pode só falar, uma Helena, pode falar. aqui? É curioso, agora vocês estão falando, aí eu lembrei sobre a história do próprio Aquiles, né? Que, de certa forma, ele faz a mesma escolha que a Efigênia, porque agora eu não lembro se foi na Ilíada. Ai, gente, me ajudem, faz muito tempo que eu li isso. Mas que em algum momento, né, é colocado para ele que ele teria duas opções. Ou ele morria e aí seria lembrado como um grande herói, né? Ou ele poderia continuar vivo, né, fazendo as coisas dele, né, mas não seria eternizado. E aí ele escolhe, né, ser esse herói, ser lembrado como herói e conseguir a glória também, né? Então eu concordo com a Karina que nesse momento que ela se dispõe, né, a fazer a mesma coisa, eu acho que tem um encantamento assim dele e ao mesmo tempo é como se fosse também um casamento da Ifigênia com a Glória, porque se você for pensar simbolicamente, ela estava indo lá
para fazer todo o ritual de casamento, né? E ela pede para a mãe dela, né, para não fazer nenhum ritual funerário, porque é como se aquilo representasse um casamento, uma coisa positiva, né? Não é um luto, é outra coisa, é para celebrar, né? E no final o Agamemnon fala: agora vamos ser muito, muito felizes, né? Isso vai dar tudo certo e tal. E simbolicamente pior que também. assim, não vai dar nada certo, né? Que não vai dar nada certo. Não vou dar spoiler. Mas simbolicamente também é como se o Aquiles já tivesse considerado que ela é a esposa dele, porque tem um momento que ele fala: não, não quero a minha esposa fazendo isso, né? Tipo, a minha futura esposa, né? Que ele fala. Então ele já se convenceu com a mentira, assim, né? Era só isso. Prossigam. Excelente, Helena, excelente. O que a gente pode dizer sobre Aquiles, assim, do ponto de vista mitológico, né? Que Aquiles, ele até antes mesmo, né? Bem antes enfim, de ser convocado para entrar na guerra, né? Aquiles, ele é alertado, né, sobre a possibilidade dele vir a, enfim, morrer em combate, enfim. E você está certíssimo, assim, seu comentário tá perfeito sobre isso. Lúcia, eu queria te ouvir, acho que a gente quer te ouvir um pouco sobre, enfim, suas impressões sobre... Eu tenho tido Ultimamente muitas você impressões. tem Oi? sempre nos mostrado, né, que a peça, a tragédia discutida, faz uma leitura do nosso momento, da nossa... Enfim, queria que você falasse, né, sobre isso, se você quiser também, enfim. Tudo bem, eu vou falar assim. Eu, na verdade, tenho umas visões não tão profundas quanto vocês, não tão globais, assim, tão amplas. Eu me detenho em alguns detalhes das falas dos personagens, né? E antes de falar o que eu tinha separado para falar para vocês, eu quero me ater a essa questão do amor que foi despertado no Aquiles pelo gesto da Ifigênia. E que me faz pensar que o amor nasce disso mesmo, dessa admiração que alguém causa, né? Não sei se essa minha fala é totalmente verdadeira, mas foi um aspecto que me chamou a atenção. E também eu sempre gosto de puxar esses aprendizados para a nossa vida, para o que a gente está vivendo no momento. Estava pensando disso em relação a cada um de nós que está participando aqui desse grupo de leitura. De modo particular, penso na minha pessoa, porque eu não conhecia ninguém a não ser o Marcelo. E se a gente for por esse viés de que no momento em que as pessoas nos causam admiração, a gente começa a gostar delas, começa a amá-las. E eu penso que isso aconteceu em relação a mim, ou melhor, aconteceu em relação a vocês, a partir do que eu fiquei conhecendo e ouvindo de cada um. Isso é, eu começo a admirar as pessoas e começo a gostar cada vez mais delas. E, em suma, a, a Efigênia causa essa admiração no Aquiles e ele, digamos que passa até a amá-la e a considerá-la como esposa. E assim, num grupo como esse, mesmo que virtual, a gente começa a admirar as pessoas pelo que elas falam e pensam e começa a amá-las também. É isso no primeiro momento, tá? Bom, O estão seu escutando? comentário, assim, Oi? eu vou te dar a palavra novamente. Tá, tudo bem. Porque me chamou muito a atenção na tua fala sobre a questão da admiração
Ah, A Ifigênia, ela não é só admirada por Aquiles, né? A partir da coragem que ela demonstra, né, na consciência de que, enfim, o sacrifício que ela vai fazer é para o bem da Grécia, né, para o bem, para o sucesso dos gregos na guerra. Mas a Ifigênia, a gente pode perceber, né, pelo que tanto Agamemnon fala quanto Clitemnestra, né, o carinho que ela tem pelo pai, o carinho que ela tem pela mãe, o carinho que ela tem pelo irmão Orestes, né? Então, ela é admirável não só pelo pretendente dela, né, mas pela família, apesar, claro, né, do destino dela ter sido tracejado pelos que na verdade, não sei se vocês repararam, diferentemente de Antígona, em que se culpa os deuses pelo destino dos homens, a todo momento em Ifigênia e Aulis há uma culpabilização de Helena e de Paris, né? Ou seja, não tem muita participação dos deuses, né? Ali eles nomeiam, olha só, foi Helena que causou essa tragédia em nós, foi Paris que causou essa tragédia em nós. Lúcia, vou te retornar com a palavra, tá bom? Só porque bom, não perdeu o fio da meada. e a fala do texto da tragédia que eu destaquei foi no número 450. Não sei se vocês têm aí à sua frente, mas é uma frasezinha que diz assim, e é do Agamemnon: é o decoro que governa a nossa vida e da multidão somos escravos. Eu entendi que ele tomou essa decisão, ele persistiu nessa decisão porque ele não queria passar vergonha diante diante dos seus súditos, diante de todo mundo, e que ele não era uma pessoa livre para escolher. Ele era escravo da multidão. E se a gente pensar nas nossas ações do dia a dia, eu penso que a gente também, de vez em quando, se depara com esse conflito de que a gente quer agradar as pessoas e, ao agradar, a gente se torna escravos dela. A gente não é verdadeiramente livre. É isso que eu tinha para falar. Excelente, Lúcia. Muito bonito e muito forte também, né? Porque também faz a gente ressignificar as nossas posturas, né? Uhum. Bom, como vocês viram, eu não tenho uma fala assim da tragédia em si, mas eu pego determinados pontinhos. Mas é super pertinente, assim, pra gente. Tudo bem, Não, é mas muito eu estou legal, aprendendo Lúcia. com vocês, tá? Isso aí. Não, é muito bom esses detalhes também, né? Que a gente vai direto ali na tragédia. É muito interessante, muito bom. Tudo bem, obrigada. Maurício, queria que você falasse, se você puder, através de áudio, porque o chat, né, fica meio, não sei, a gente teria que ler o que você está. Ah, você está sem áudio. Tá, você está sem áudio. Mas você quer comentar alguma coisa, então? É porque eu vou te dizer que quando a gente faz a gravação do encontro, o chat não fica gravado, tá? Então se perde. A informação que é passada no chat se perde. Você pode ler, Marcelo, o que ele escrever. Tá. Maurício, vai pensando aí nas coisas que você tem vontade de falar, que eu Vai aparecer vou mais comendo. comentar algumas coisinhas aqui. Alguns destaques que eu fiz. Em primeiro lugar, assim, o que eu percebi nessa peça é que o que domina nela é a coragem das mulheres. Não só da Ifigênia, mas eu acho que da Clitemnestra também. A Clitemnestra, né, é uma personagem que traz uma carga assim de constrangimento. Não sei se vocês repararam, mas ela fica muito constrangida no meio de tanta mentira. E ela fica constrangida ao
a vida familiar dela ser desmascarada diante de Aquiles, né? Não sei se vocês também perceberam isso, né? Quer dizer, ela a todo momento fala quão ela se sente humilhada, né? O quão ela se sente, enfim. E aí tem um momento na peça que ela tá dialogando com o Agamemnon e ela lava a roupa, né? Porque a gente percebe, né, na peça, né, que o casamento dela, e aí eu vou até pegar um pouco do que a Karina falou, né, tem uma questão muito forte nessa peça, que é a questão do matrimônio. O matrimônio irrealizado concretamente, mas que foi realizado espiritualmente. Um matrimônio indesejado, que foi o de Clitemnestra com Agamemnon, e que depois vai ter umas consequências, né, totalmente funestas. Então, essa peça me mostra assim o quão as mulheres, né, ao mesmo tempo são subjugadas e há no discurso delas um subjugamento. Não sei se vocês repararam a maneira como Clitemnestra fala sobre o seu papel dentro de casa, a maneira como Ifigênia se coloca como uma mulher virgem, a maneira como Helena, que é irmã, né, o Luiz sabe melhor, né? Clitemnestra é irmã de Helena, de Troia, né? Elas vêm do mesmo, né, da mesma mãe. Isso. Então, Uhum. o quanto que também existe uma rivalidade ali latente, não sei se vocês conseguiram perceber, mas existe uma rivalidade feminina ali entre Clitemnestra e Helena, né? E aquilo que eu havia comentado, né, que eu não sei, Luiz, não sei se o Luiz vai concordar comigo, não sei se isso é uma característica do Eurípides, colocar a culpa do destino e da fatalidade nos homens, em vez dos deuses. Porque aquilo que eu estava comentando, em Sófocles, a gente vê a todo momento os deuses, a culpa é dos deuses e tal. É claro que nessa peça, Ifigênia em Aulis, existe também uma reflexão sobre o poder avassalador de Afrodite, né? Afrodite não é caracterizada como uma deusa boa, ela é caracterizada como uma deusa, né, quase que cruel, né? Que Uhum. aos homens uma paixão destruidora, né? E não uma paixão, né, enfim, sublime. Então, eu achei isso muito interessante Uhum. de comentar aqui no grupo de leitura o quanto que, né, eu acho que o Luiz, quando estava pensando também em participar do grupo de leitura, imaginava esses comentários, né, Luiz, de comparação entre os autores, né? O que a gente percebe Sim. em Sófocles é ainda uma aposta no poder dos deuses, ao passo que em Eurípides, eu estou falando isso de boca, tá, gente? Eu não li nada não, tá? É só pela impressão de leitura mesmo que eu tô falando com vocês. O que eu percebo em Eurípides é que existe uma responsabilidade dos homens. E quando tem os deuses ali é porque também não tem como evitar, né? Mas Paris, Alexandre, Helena, né? A situação contextual ela é muito mais pesada na decisão, qualquer que seja, do que a mera vontade, o mero capricho dos deuses. Outras coisas para que vocês falassem. Fala, Helena, por favor. É só para pegar um pouco o bonde disso que você falou, o Eurípides, né? Ele é mais novo, né, que o Sófocles. Acho que ele é o mais novo aí das tragédias que a gente tem Luiz, diz acesso. pra gente. E Peraí, aí que eu tenho que pegar meu dicionário. o período histórico em que ele se encontra é justamente de uma mudança política de Atenas, né? E aí é tipo no início da democracia. E eu acho que isso reflete muito nas obras dele. E essa coisa de colocar a culpa
no ser humano e não nos deuses, reflete um pouco da cultura da época, que estava numa transição também política. Além disso, né, eu não sei se todo mundo aqui leu aquele livro Helena, Eterno Feminino. Já leu? Não. Esse livro maravilhoso, é do Junito Brandão, né, que foi professor da UERJ, e ele vai explicando como que a figura da Helena foi se modificando ao longo da história. Lá no início, ela era uma deusa, né? E depois, nas epopeias, ela era uma heroína. Já nas tragédias, ela era a puta safada que acabou com todo mundo, entendeu? Tipo, então, e tudo isso por questões políticas. Ele vai comparando tudo que tinha a ver com a política na época e como que isso refletia nas obras, né? Que refletia muito o pensamento, né, da época. Só isso. Perfeito, Lena, perfeito. Luiz, você quer falar alguma coisa? Andrew também, Andrew tá caladinho hoje. Eu já estava falando, só que o meu som estava cortado. Ah, agora tá te ouvindo bem, agora a gente está te ouvindo. Não, eu estava falando que a dúvida era se Eurípides era mais novo que o Sófocles no teatro, é isso? Era essa a dúvida? Lena estava comentando, né, que Eurípides é mais novo do que os outros tragediógrafos, não é isso, Lena? E que, portanto, Isso, ele é o mais ele recente. faz parte de um momento na história da Grécia de consolidação da democracia e Ah, sim. dos homens, né? E aí, enfim, por mais que eu estude, né, literatura grega, eu não sou uma enciclopédia. Uhum. Porque o Eurípides é da época da decadência já lá das coisas e realmente abre para essa democracia. Inclusive, se for pensar nessa questão do início da democracia, aí a gente pega aquele engancho que a Lúcia falou, né, de Agamemnon, falando das escolhas, né, que ele não se vê tomando outra atitude senão matar a filha por conta do povo, porque ele faz isso por conta de um povo, né? Não Sim. é uma escolha, porque assim, se fosse pela escolha dele, ele não mataria a própria filha, porque ninguém quer matar o próprio filho, né? Mas ele E é não muito vê. curioso, né, Luiz? Porque, assim, quando você menciona a questão da filha e nos remete a laços familiares, né? É muito curioso porque a gente lida com uma tradição na literatura em que os valores familiares são, digamos assim, propagados pelo patriarcalismo, né? Não sei se todo mundo está de acordo, mas o pai, como uma figura, como um chefe de família, é aquele que fica nos lembrando a todo momento, ainda hoje, a gente pode dizer, né, que a gente ainda vive numa sociedade, né, ainda muito mais patriarcal do que matriarcal, a figura do paterna é aquela que fica nos lembrando. Não sei se vocês concordam comigo, eu estou falando aqui, enfim, pelas minhas impressões. A lembrar a nós a todo momento dos laços familiares. Nessa tragédia, não. Nessa tragédia, quem é que nos lembra dos laços familiares? Clitemnestra, Ifigênia, e a Karina não mencionou, mas eu sei que ela gosta dessa figura da tragédia, o Corifeu, que é feminino, né? Que é feminino. Agamemnon e a impressão que eu tenho na leitura dessa peça é que Agamemnon não é muito ligado, né? E claro, Luiz, complementando o teu comentário sobre a questão do povo. E nem Menelau, mas Menelau não é uma questão só do povo. A questão é de recuperação de Helena, e já é uma questão totalmente particular. Não sei se vocês conseguem perceber. Ambos são reis, estão na guerra, mas têm interesses totalmente diferentes, né, nesse sucesso. Sim. Enquanto o Agamemnon atende a um interesse geral, né, porque é uma cobrança mais geral, o Menelau faz a questão mais particular,
né? Mas da individualidade dele, sendo que, né, depois ele até se compadece, ele fala, poxa, eu tô sendo imprudente e agora você, sangue do meu sangue, eu compreendo que sofre, né? Compreendeu o sofrimento do outro. Eu acho que a questão da piedade está ali presente, né? Um tem Tá? piedade do outro, né? Luiz, uma pergunta que eu faço para você. Coisa interessante, só para Fala. não perder, é porque eu acho que eu discordo um pouquinho aí de você, porque a sensação que eu tive é que, pelo menos assim, o que me parece é que o Agamemnon não estava muito ligado a isso, né? E ele até tem uma discussão com o Menelau, de não querer sacrificar a filha dele, porque a filha dele diz que ama e tal. E, e aí ele tenta, inclusive, desfazer isso, né? Tipo, desfazer tudo isso e impedir que ela fosse. Porque ele pensou Mas e assim, quando ela chega? Quando ela se ela chega, chegar aqui, eu não vou ter escolha, né? Vai morrer de qualquer maneira, não tem jeito, não vai ter escolha. Mas o que ele pôde fazer para impedir, ele tentou, né? E depois mesmo o Menelau, que a princípio, na primeira fala, ele é super egoísta e quer segurar o bilhete e tal, numa segunda fala ele se mostra arrependido e fala, não, ó, esse é o meu problema e tal, então vai ficar assim. Então eu senti tipo uma mudança de atitude dos dois, que se mostram muito flexíveis, o que eu acho estranho, assim, tipo, curioso, né, digamos na assim, né? verdade, mais o Menelau, né? Mais o que eu percebi, não sei se você concorda comigo, Lena, mas o Menelau é bem mais flexível do que o Agamemnon, né? Eu acho que o Menelau ele até abre mão, né, do sacrifício, do projeto e tal, entrega para os deuses. O curioso que eu achei é que quem traz. Não, inclusive o próprio Aquiles, né? Num determinado momento, ele tenta impedir que a Ifigênia morra, né? E quem traz esse dever com a pátria é a Ifigênia, que fala: não, gente, eu não vou fugir, né? Eu não quero passar por isso, né? Eu vou enfrentar porque é o melhor para todos. Então, quem traz essa consciência claramente é a Ifigênia, e isso me chamou a atenção. Aí eu acho que eu pensei assim, o contrário do que você pensou, no caso. Não, eu não acho que tenha sido o contrário, não, Lena. Eu acho que complementa, entendeu? Eu acho que vem casar. Alguém falou alguma coisa aqui. O Maurício falou o seguinte. Maurício deve estar nos escutando, né? Com o seu sacrifício, a Ifigênia traz consigo uma ideia de liberdade, uma liberdade para os helenos. Contudo, o teor de sacrifício humano está mais próximo da barbárie. Sim, para os helenos, o sacrifício humano era incomum, certo, Luiz? Vamos dizer que Porque sim. essa Sacrifício situação humano. é muito semelhante a uma situação bíblica, né? Eu acho que, enfim, Sim. né? Assim, depende muito do ponto de vista do que você considera como sacrifício. Realmente você usar um corpo humano como objeto desse sacrifício, né, era incomum. Agora, você gerar uma ação, por exemplo, como um suicídio, que foi o caso de Antígona, ou um Marte, no caso de Sócrates, aí já é um outro tipo de sacrifício, né? Então, assim, do ponto de vista que ele está falando, é incomum mesmo. O Maurício está dizendo, Luiz, que a Clitemnestra, no verso 1504, né, dá a entender de que a Ifigênia foi criada para tal. E, Karina, né, sobre a glória, o Maurício está dizendo que a glória heróica de Ifigênia está no sacrifício. Sim, concordo. Sim, também. Concordo. Exatamente. Desse sacrifício que surge, É, né? até porque. Pode falar, explicar Maurício, rapidinho. Luiz, pode falar, Luiz. Então, essa questão da glória heróica de Ifigênia, ela realmente está no sacrifício, por quê?
porque Ifigênia ela é uma figura virgem, né? Então, a morte de uma virgem é algo sagrado e é visto como uma coisa sacrificial e heróica, né? Que é a morte de um Mas é pater, né? incomum, pelo menos na literatura, ou não? Porque o que agora me vem na mente é, a partir do comentário do Maurício, pelo menos na literatura grega ou na mitologia grega, eu não me lembro, não me recordo de casos semelhantes a esse, entendeu? O que eu Porque esse caso do sacrifícios sacrifício, humanos, né? E a Lúcia pode até falar é, isso melhor, porque não, melhor no sentido assim, bíblico, né? No Antigo Testamento, né? Existem algumas referências, né? Sobre os sacrifícios, né? Não sei se eu estou não, acho falando que esse besteira. sacrifício eu nunca parei para pesquisar profundamente. Mas, assim, da Ifigênia é um dos poucos casos que eu já ouvi falar desse tipo de sacrifício que nós estamos falando. Um pai pegar, entregar a filha e sacrificar para a divindade, né? Esse sacrifício. Agora, por exemplo, Antígona também é uma forma de sacrifício também, devido às suas ações, né? Foi o que eu disse um pouquinho no início, né? Então, assim, esse sacrifício realmente de pegar. Aliás, não, dentro de Eurípides mesmo, tem Medeia, que sacrifica os filhos. Só que Tem é Medeia, aquela coisa, me lembro agora. Sim, a Medeia. gente está falando aqui um sacrifício religioso, né? Sim, Porque tem, né? Estamos falando sim, de no sacrifício caso religioso, ou aqui, seja, Ifigênia, de oferta, né? ela se destina a Ártemis, né? Isso. Né? Então, é uma coisa mais. É um rito religioso, isso daí, é um rito sagrado, né? Esse sacrifício. Né? Mas Agora, por Medeia, exemplo, pelo que eu me lembro, não, né? Medeia, não. não, Medeia, ela não ofereceu a não. ninguém. O sacrifício dela foi o seguinte: para atingir o marido, ela quis matar os filhos. Né? Uma morte aí. Como é que é? Um filicídio que falam. Né? Luiz, eu vou passar a palavra para o Andrew, que o Andrew quer falar algumas coisinhas, tá bom? Pode falar. Lúcia, você pescou o comentário que eu fiz? Tá, você está sem áudio. Sim, eu entendi, mas eu acho que não caberia fazer esse paralelo bíblico, não, Tá. porque o sacrifício que aparece na Bíblia, principalmente de Abraão e depois do próprio Jesus Cristo, eles têm um outro sentido de salvação da humanidade. Aí eu não gostaria de fazer esse paralelo, Não, tudo bem, ok? Lúcia, só porque, enfim, me veio na mente, tá? Ok, beleza. Andrew, Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que aqui está toda hora meio que oscilando a internet. Vocês falaram bastante da questão da coragem, eu não quis interromper porque estava um raciocínio bem legal. E o que me chamou também a atenção, em contraste, foi a questão da covardia, assim, de Agamenon, às vezes, ele querer fugir de uma realidade que não é confortável a ele. Eu não sei como é que foi o contexto anterior para ele chegar ao posto onde ele estava como líder, mas ele não demonstra ser um líder que une as partes muito bem. E ele tem medo de como as forças do destino agem para ele manter o poder dele. Então, na conversa dele com o Menelau, algumas vezes o Menelau revela que ele tinha uma postura diferente com os amigos quando ele tinha certos interesses e depois ele passou a agir de uma outra forma. Então, assim, ele demonstra, de certa forma, agir quando a situação convém a ele. Ele tem um amor pela filha, ele tenta evitar esse destino, mas ele também tem essa coisa de manter o que convém a ele, tá naquele posto. Tem uma fala também que me chamou muita atenção do Menelau, que é: nenhum chefe político ou militar eu escolheria pela sua coragem, inteligência é o que precisa ter na defesa da cidade. Qualquer homem, desde que seja inteligente, pode ser chefe.
E ele E fala quando ele fala isso, também qualquer coisa sobre eu penso glória também. nessa questão de que o Menelau... Oi? Andrew, o seu vídeo tá travando Alô? um pouco. Acho que caiu aqui. Um pouco mais. Não, não Oi. caiu, não. Eu tinha feito um comentário, mas eu volto depois. Pode falar, Andrew. Desculpa. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu vejo o Agamenon, pelo menos nessa tragédia, ele muito vulnerável no discurso dele como líder. O Menelau, de certa forma, ele vai tentando convencer ele a seguir o que os deuses estão pregando, não, os deuses estipularam, né, o sacrifício. E eu vejo que a mudança de postura do Menelau na conversa com Agamenon reflete também o que vocês falaram da obstinação dos homens, né? Ele está obstinado no primeiro momento até a família dele, até a esposa dele, até o que o Agamenon tem. E quando ele escuta Agamenon falar do amor que ele tem pela filha, do laço familiar, ele se comove com aquilo. E quando vocês estavam falando também de que nessa peça, nessa linguagem, o Eurípides foca nas ações dos homens, não nas consequências trazidas pelas divindades. Eu lembrei do papel dos adivinhos nas tragédias, assim, lendo as tragédias que a gente leu. Como os adivinhos, eles têm um poder de manipular a situação, de certa forma. E como nessa tragédia, o Cáucaso ele era visto como uma ameaça. Então, assim, Menelau sugeriu matar ele quando ele mudou a postura. Sensacional, Andrew. Sensacional esse seu comentário sobre o adivinho, que é uma figura que a gente acaba esquecendo, né? Mas que também tem um papel muito importante, não só nessa tragédia, como em várias outras, né? O Cáucaso, queridos, eu vou te dar a palavra, tá, Andrew, para retomar. É diferente do Tiresias, não é, Luiz? O Cáucaso é um adivinho específico para uma situação de guerra. Ele acompanha os gregos na campanha de Troia. É diferente do Tiresias. Então, é outra dinâmica, tá entendendo? As revelações são outras. A maneira, né, de revelação é outra. Então, e a avaliação é a mesma. Não sei se vocês repararam, apesar de serem adivinhos diferentes. Lá em Antígona, a gente viu muito bem Creonte acusar Tiresias de ser um aproveitador, um profeta aproveitador. E nessa aqui também é muito curioso isso. Não sei se o Luiz pode falar um pouco a respeito, né, sobre esse julgamento que as tragédias gregas fazem dos profetas, porque já é a segunda vez que eu leio, né, e também, né, todos nós lemos, que se faz um julgamento sobre o adivinho, que ele é um aproveitador, que ele quer dinheiro, né, que ele gosta de ouro. Luiz, segura isso daí que eu vou passar para o Andrew a palavra e dar boa noite para o nosso amigo Pedro, né, que acabou de chegar. Se quiser falar, finalmente! Finalmente, Pedro. Todos nós estávamos, né, com saudade de você. Eu entrei mais só para dar oi mesmo, porque eu não tenho muita coisa a dizer. Mas no final talvez fale uma coisinha, só que o resto eu tô aqui para ouvir mais. Tá bom. Mas eu tô com saudade de vocês, tá? Não vou ficar falando Pedro, aqui, não. deixa eu só te falar uma coisinha. Na semana que vem, né, nós combinamos de ler Agamemnon, de Ésquilo. Bom, tá? beleza. Continuidade a essa história, né, de Ifigênia em Aulis, né? São tragediógrafos diferentes, mas com a mesma matéria, né? Que é a vida de Agamemnon. Vou passar a palavra para o Andrew para ele terminar o raciocínio dele. Então, dentro dessa ideia do adivinho, né, ele acaba sendo uma ferramenta, né, ou seja, manipulando para o bem ou para o mal as situações, assim, porque ele é o elo com os deuses. E no Eurípides, o Cáucaso, ele, como você falou, ele não é tratado com o carinho que o Tiresias é tratado,
como o Tiresias ele tem uma representação familiar, né? Inclusive ameaçar o governo do Agamenon. Vocês estão me ouvindo? Tá falhando aqui a internet. Então, eu fiquei pensando muito nisso quando vocês estavam falando, porque me lembrou dessa coisa da obstinação do homem com a religião e como o Eurípides tenta, eu acho, trazer um pouco que a culpa às vezes das ações dos homens é dos próprios homens, como eles interpretam as divindades. Eu acho que Agamenon, em certo momento, ele tenta trazer no discurso dele a responsabilidade por matar a filha, sobre a decisão dele, mas e por isso que ele tenta evitar isso. Mas eu não sei como é que era o contexto anterior relacionado a como ele obteve o poder dele. Por isso que eu perguntei a vocês se tinha outra obra que contextualizasse isso um pouco melhor. Como é que ele foi beneficiado pelos deuses. Mas é basicamente isso. Interessante, Andrew, a sua dúvida, que também é a minha dúvida. Seria necessário eu dar uma consultada, né, no dicionário. Não sei se o Luiz sabe, né, sobre os Atridas, né, sobre a dinastia, não vou dizer dinastia, enfim, né, os Atreus, né, genealogia, exatamente. Mas qual foi a dúvida exatamente? O Andrew, né, no finalzinho, Andrew, pode falar, porque enfim, você está com o áudio habilitado, mas é sobre a origem do poder, né, de Agamemnon. Não é isso, Andrew? Como é que ele obteve um benefício por parte dos deuses para ele estar no posto que ele está? Um negócio de se pesquisar. Andrew, eu arrisco. Porque o Menelau chega a cobrar isso dele. Eu arrisco a dizer, Andrew. O Menelau chega a cobrar isso dele no discurso, quando ele quer convencer o Agamenon a manter o sacrifício de Efigênia. Ele tenta lembrar o Agamenon de que ele foi beneficiado pelos deuses, de alguma forma, para estar ali naquele posto, recebendo todas aquelas glórias, e que ele teria que pagar isso de alguma forma. Andrew, eu arriscaria dizer, e aí eu faço aqui, peço a ajuda do Luiz, eu arriscaria dizer que tanto Agamemnon quanto Menelau são esposos de mulheres descendentes dos deuses. Helena, né, ela é descendente de Zeus, assim como Clitemnestra. Né? Então, é óbvio que teria que pesquisar mais a respeito, né? Enfim, todos nós. Mas, num primeiro momento, Andrew, eu arriscaria dizer isso, que ambos, né, são parentes dos deuses, né? Enfim, porque, no fim das contas, né, são casados com descendentes. Agora não tem como pesquisar. Não, tudo bem. É só uma coisa Eu queria fazer um comentário antes de dar a palavra para qualquer... A Lúcia tirou o vídeo, né? Eu queria fazer um comentário retomando um pouco sobre a questão da glória que a gente comentou. Porque nós chegamos à conclusão, a partir da leitura, né, de que Ifigênia, né, Karina, se atira para a glória. Né? Ela casa-se com a glória. Mas Agamemnon não quer a glória. No início da peça ele diz: invejo-te, ancião, invejo sempre o homem, seja qual for, que passa a existência toda no anonimato, sem perigos e sem glória. Aqueles que, ao contrário, galgam altos postos têm um destino muito menos invejável. Então, né, para fazer uma ponte, né, com aquilo que a gente está discutindo, a filha atinge a glória. E a glória é, enfim, a aproximação com os deuses. Agamemnon não. Agamemnon não só não quer a glória, como, enfim, a gente vai ler depois. Eu sempre fico na mente com o que vai acontecer depois. É inevitável, gente. Eu peço mil desculpas. Mas Agamemnon, Marcelo, você também não, é uma das não dialoga figuras com o Aquiles? eu acho que o Agamemnon é uma figura... Eu vou te dar a palavra, Pedro. Não, tudo bem. É uma das figuras da literatura, né, grega, né, clássica, que só acontece
merda com ele. Só acontece tragédia com ele, né? Pedro, por favor, pode falar. Não, você está falando essa questão do Agamemnon, ele invejar o ancião por ele não ter a glória, não ter o bom destino dos nobres, dos heróis nas costas. Isso lembra o Aquiles, quando Odisseu encontra ele no reino do Látis, que ele fala: quisera eu ter vivido 100 anos, não é assim, 100 anos como vida longa, como fazendeiro, sem nenhuma glória, do que morrer cedo sendo um herói. E lá, dentre todos os espectros que falam com Odisseu, ele é um dos que mais fala com ele e traz essa tristeza. A Acho engraçado verdade, Pedro, a verdade é que, assim, todos os reis que participam da Guerra de Troia e que desejam, de certa forma, uma glória, eles vão tudo pro, né? Eles morrem. O único que não morre é o Menelau, né? Aqueles que... Quem começa a guerra. O único que não morre é o Menelau, que quem começa a guerra. E Ulisses. E Ulisses, sim. Tem vários outros, Pedro. Nestor. Não, tem que ter vários outros. Falando só... Tá? Não, sim, claro. Tem outros também, que não me vem na mente. Mas existem vários outros que são, sim, generais de guerra, que comandam as suas... Enfim, comandam os seus guerreiros, mas que não são tão ambiciosos quanto Aquiles, Ajax, né? Os dois Ajax, né? Enfim, Agamemnon. Tá? Andrew, você ia falar alguma coisa? Helena? Luiz, não sei. Eu ia continuar o raciocínio. Eu tinha que responder uma dúvida. Eu acabei esquecendo qual é. Eu esqueci de anotar. Karina, não era do Andrew, não. Era uma antes do Andrew. Acho que foi até o Marcelinho que pôs. A Helena estava perguntando sobre... Helena, você se lembra da tua dúvida ou não? Eu lembro... Não era bem uma dúvida, não. Eu fiz uma afirmação e aí você queria confirmar. Que era o fato do Eurípides ser mais recente que os outros tragediógrafos, assim. E aí, no caso, o Luiz confirmou isso, né? Que inclusive ele vivia numa época de decadência da Grécia e que estava numa transição política mesmo. Não, mas era uma outra coisa. Não era sobre isso, não. Era uma outra coisa que veio um pouco antes que o Andrew falou. Mas aí a dúvida foi dele, que era o poder de Agamemnon. Do adivinho. Eu estava dizendo para ele... Desculpa. Do adivinho, do adivinho. Foi. Eu fiz uma dúvida. Eu fiz uma pergunta sobre o adivinho. A outra dúvida era sobre como que o Agamemnon foi beneficiado pelos deuses. Isso daí eu lembro. E a minha dúvida, o Luiz, que pode não ser respondida agora, assim, isso vai ficar registrado, gente. Tá gravando, tá? Tá em record, né? Tá gravando. Que era sobre a avaliação que as tragédias gregas fazem dos adivinhos. Que é sempre uma avaliação, a meu ver, né, ambígua, né? Ao mesmo tempo que traz a salvação, traz também a condenação, e os demais personagens fazem uma avaliação negativa, como se o adivinho fosse um aproveitador, né, um oportunista das mazelas que são oferecidas naquele momento. É uma informação que a gente precisa olhar com bastante atenção, né? Mas é aquilo, você percebe que na maioria das tragédias, não são em todas, né? Mas na maioria das tragédias você sempre tem um papel de um profeta, né? O que o profeta ele representa o quê? Ele representa o futuro, né? Ele representa a vidência, ou seja, o que está por vir. Sendo que a tragédia ela é marcada por
uma finalidade de um destino, só que esse destino, ele, principalmente o destino trágico, ele é ocorrido por uma hamatia, né? Ou seja, um erro trágico, né? E aí isso não é revelado pelo profeta, por isso que ele é tão criticado dentro de da própria tragédia e tudo mais, Até né? Prometeu, né? E Se ele vocês tem se esse lado lembrarem, pesado. Prometeu, ele também é avaliado negativamente quanto, né, ao destino de Zeus, né? Então, assim, é uma linha que tem me acompanhado nessas leituras também, além das outras. Não sei se vocês têm reparado. Olha, é um Legal caso que que eu estou querendo muito estudar na Kardec tenha tragédia. falado sobre Calcas. Há um caso que eu estou querendo estudar na tragédia, a questão da vidência. E deixa eu te falar, eu acho que alguns sabem, outros não, né, que eu estudo Fernando Pessoa, né, notadamente a poesia de Álvaro de Campos. E o meu projeto de doutorado, né, as minhas pesquisas de doutorado envolvem investigar a realização da Guerra de Troia na poesia de Álvaro de Campos, como se Álvaro de Campos fosse um herdeiro de Homero e herdeiro, enfim, dos gestos presentes na Ilíada. E essas reflexões todas vão partir da ideia de destino, né? Do destino da obra de arte e do destino até entendido mitologicamente, né? Enfim, só para somar com isso que você está falando, porque quando você fala sobre a questão da vidência, me vem esses signos, me vem essas constelação de palavras, destino, futuro, vidência, previsão, né? E isso também é muito caro para mim nas minhas pesquisas particulares, para além, enfim, do que a gente está discutindo aqui no momento. Pedro, já que você nos deu o ar da sua graça, Ah, você começou a falar, né, fez um comentário sobre Aquiles. Você quer falar mais alguma coisa? Né? não, o que eu acho que é interessante também, não sei se isso foi também trabalhado antes, falado, dito antes, é a diferença do andamento dessa peça em relação à peça do Ésquilo. A gente tem muito mais então, como o Luiz uma vez comentou, o Ésquilo também tem várias outras peças que são mais completas no âmbito da própria organização teatral. Mas, nesse caso, parece que ela tem muito mais uma movimentação de cenário e alteração de lugares de falas, além de um coro. Eu não sei qual é o tamanho do coro do Eurípides, eu não prestei atenção quantos foram ditos. Sei que lembro que Luiz, foi até corretado. As Oceaníades eram tipo 20 cacetada, 40 carambada, era muita gente. não, assim, Pedro, lá em Prometeu Acorrentado, existe o coro das Oceanídeas, certo? Sim. Nesse caso. Mitologicamente, isso não é um dado da peça, tá? Tá. Existem 43 Oceanídees. É claro que a gente não sabe, eu não sei, Isso eram 43, eram todos. talvez deva saber como que isso se realiza na peça. Qual é a quantidade de atores que faz o coro das Oceanídees, né? Sim. E nessa peça que a gente está discutindo, eu também não sei. Não, eu também fiquei pensando, porque eu percebi que, por exemplo, o coro ele é menos. Uma vez acho que a Elisa comentava em sala de aula, foi em algum texto, não sei se foi da Romilly, que ela comenta sobre isso, que você tem a diminuição do coro e a maior participação dos atores, dos personagens na peça. E parece que isso acontece nessa do Eurípides bastante, porque você Perfeito, tem sim. o Aquiles, o Agamemnon, a Efigênia, o Ancião, eu não consigo falar o nome dela, da esposa do Agamemnon. Por favor, alguém me diga. Clitemnestra. É complicado. Isso é difícil. E aí você tem todos eles atuando e falando e movimentando na peça, sai da tenda, volta da tenda, vai para o meio do caminho, vai até o altar do sacrifício. Então você tem toda uma movimentação que a gente consegue interpretar como mais próximo da gente. Já que uma vez Marcelinho falou que é interessante esse diálogo sobre a posicionamento do teatro,
Eu acho que isso é legal a gente botar essa diferenciação, Karina, que a tragédia vai trabalhando com o Pedro é tempo. demais. Pedro, É só isso que a gente quer comentar. Pedro, a gente nem mencionou isso, a gente nem sabia disso, entendeu? Isso que você está Ah, falando é algo que, enfim, nunca parei de pensar, entendeu? e tem uma coisa que eu estava Você percebendo não que pode chegar atrasado. tem uma coisa que eu estava percebendo que eu achei engraçado, é que sempre há, de algum modo, pelo menos eu sei que é diferente quando tem na tragédia e na comédia, é o desengano, o desatino. Por exemplo, Menelau, por algum acaso, estava de butuca no navio ou perto do mensageiro, o mensageiro pega a mensagem, causa toda a confusão e vem e tudo mais. E aí eu estava vendo isso, e claro que na comédia isso vai para um aspecto o que o problema não é um problema exatamente grande, é um problema mínimo, cotidiano. E na tragédia não, na tragédia eles têm um aspecto muito mais decisivo. Claro que na comédia não é decisivo, Mortífero, né? Mortífero. mortífero, exatamente. Eu estava lembrando outro dia, porque eu li o início de uma peça de um autor, acho que ele é inglês. Não é inglês de verdade, mas ele é o Tom Stoppard, e tem no início da peça, toda ela começa a partir de uma confusão ou do desengano entre dois personagens, que é o tutor e a menina que é tutorada, esqueci dela, também esqueci o nome do tutor, obviamente, e aí eles falam sobre toda a discussão vai através do que seria a menina perguntar o que é conluio carnal para ele. E ele vai mentindo, e essa mentira dele é que salva no início do primeiro ato uma situação bem complicada entre a mãe e a filha, porque falar de conluio carnal para uma criança de 13 anos não é uma coisa que se fala. Mesmo que ela saiba o que quer dizer, ela pergunta e esse desengano, esse desatino resolve no final do ato algo. Enfim, mas eu acho interessante essa noção de algo acontecer e esse algo ser através de sempre um erro. Um erro, seja proposital, seja esqueci o nome, incondicional. Não sei. Enfim, é só isso. Agora, Pedro, esse teu comentário é perfeito e ele casa com algo que a gente disse aqui inicialmente sobre não só a mentira de Agamemnon, mas a confusão que se faz através da mentira. Porque o que a gente discutiu inicialmente é que essa mentira, né, estabelecida por Agamemnon, ela foi até onde deu, assim, ela foi sendo prolongada, né, até até o diálogo entre Clitemnestra e Agamemnon, né? A mentira, inclusive a mentira ela é revelada não por Agamemnon, né? Ela é revelada por Clitemnestra. Então, que pergunta aqui, eles falam, vamos casar, isso uma situação seria algo como se fosse tipo normal, a pessoa toma, não, peraí, isso não vou apertar tua mão, eu não sei quem você é, eu vou, sabe, é uma situação que você lê, você sente que se não tivesse a consequência mortal seria engraçado. Eu acho que é interessante isso. Fala, Ana, deixa eu silenciar. Você falou que a mentira foi revelada pela Clit, né? É o apelido que eu dei aqui junto lendo com a Ana. Mas assim, quem falou mesmo, quem revelou para a Clit foi o ancião, né? Que ele era mais fiel a ela do que ao próprio Agamenon, porque já tinha aquela coisa dele vir com ela do reino original. Pedro, o Andrew, desculpa, eu acho que eu me expressei mal. A mentira, ela foi, digamos assim, esclarecida para todos, né? Através do... Porque, assim, é claro que, de fato, é o velho que revela tanto para Agamemnon, tanto para Aquiles quanto para Clitemnestra, a armadilha a qual eles estão inseridos, né? Mas é a partir do diálogo, eu não sei se vocês perceberam isso, mas é a partir do diálogo entre Clitemnestra e Agamemnon que a mentira se encerra. A mentira, entendeu? Ela se desfaz. Entendi. Entendeu? A Agamemnon já não tem mais razão de mentir para Clitemnestra e nem Clitemnestra tem mais razões de exigir, né, um casamento que não existe, né? E eu queria chamar atenção para isso, porque reforça o que eu tinha falado antes do Agamenon não ter uma postura forte de líder, que o tempo todo as outras pessoas tentam tirar a força do poder de fala dele, do que ele quer decidir.
o Menelau, primeiramente, o próprio ancião, que foi o que entregou as cartas, que revelou para Clite, às vezes ela impõe a vontade dela em cima do que fala Agamenon. Ela foi uma das personagens que eu mais gostei da peça, por conta dessa postura. Ela fala, não, mas o papel em relação à criação dos meus filhos, sobre o casamento, eu que tenho esse papel. Você não vai se meter aqui, independente de que você seja líder. E eu vou te falar uma coisa, Andrew. É interessante esse teu comentário, por quê? Porque acho que o Luiz até vai concordar comigo, Helena, talvez, Karina, Maurício, Pedro. Quando a gente olha para a mitologia grega ou para a literatura grega, pelo menos no meu caso, né, eu tinha uma impressão, Luiz, da Clitemnestra muito semelhante à visão de Medeia. O que isso significa? Mulheres sem escrúpulos. Sobretudo quando a gente olha para uma outra peça, né, que é a peça talvez mais conhecida, né? Foi interessante a Karina sugerir Ifigênia em Aulis, porque, Karina, isso quebrou o meu preconceito, né, ou uma visão negativa que eu tinha de Clitemnestra. A gente vai ver em outras peças Clitemnestra sem escrúpulos. E eu sempre acreditei que a Clitemnestra fosse essa mulher sem escrúpulos, entendeu? Mas essa peça, Ifigênia em Aulis, mostrou para mim que não, que na verdade existe um histórico, né, Andrew? Existe um histórico dessa mulher. Ela foi pisada lá atrás, muito antes dela se casar com Agamemnon, e ela está sendo pisada novamente, né? Esclarece para mim, Marcelo, como é que ela foi pisada antes? Na peça, Andrew, ela diz na peça. Eu vou procurar para você. Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu procuro? Eu queria falar, ô Marcelo. Eu vou procurar, porque ela chega no diálogo que ela tem com a Agamemnon, ela fala: você matou meu ex-marido. Pode falar. Ela diz que ela joga na cara dele que ela não queria casar com ele, que ela foi forçada, que ele acho que ofendeu o pai dela, uma coisa assim, entendeu? Aí ela vai jogando tudo na cara que ele fez a vida inteira e que esse foi o cúmulo, digamos assim, né? E ele mata, né? O Agamenon mata o marido anterior dela e um filho dela também, pelo que eu entendi. Ainda né? tem essa. E aí, e ela não queria casar com o Agamenon, ela tinha esse marido anterior que ele mata, enfim. Então ela já tem todo esse histórico aí difícil. Achei. Ouve-me então, pois não pretendo ser omissa, nem vou valer-me de alusões ou circunlóquios. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Isso está no verso 1610. Principiando, escuta logo este detalhe. Casamo-nos violentando os meus desejos. Mataste um dia meu primeiro esposo, Tântalo. Arrancaste meu filho de minhas entranhas, para esmagá-lo ainda vivo contra o solo. Depois, meus 2 irmãos, ambos filhos de Zeus, vieram contra ti em seus corcéis brilhantes. Meu pai, o idoso Tíndaro, a quem recorreste como um aflito suplicante que implorava o seu auxílio, salvou-te do degredo, prontificando-se a ser o seu protetor e dando-te o direito de casar comigo. Contive meu ressentimento. Então, essa mulher é ressentida. Desde então, mostrei-me para ti e para tua casa uma mulher considerada incensurável. És testemunho disto. A própria Afrodite nada pôde fazer para me desviar de uma conduta obediente à castidade. Então, assim, ela é pisada, né? A família dela é pisada, enfim, desde a geração anterior até a nova geração. E aí isso até me faz entender uma acentuação da piedade de Aquiles, né? Porque Aquiles se apieda de Clitemnestra em relação, claro, a Ifigênia.
mas também há o histórico da Clitemnestra antes e durante, enfim, a vida dela com Agamemnon, que também reforça e quebra também, né, essa visão que eu tinha, né? Não sei se vocês... Por isso, Marcelo, Gente, ó, 8 por horas. isso que eu discordo um pouco quando... A gente termina umas 8h10, tá bom? Pra gente não, né? Pode ser. Falar ainda. Por isso que eu discordo às vezes quando a gente chegou a comentar que o Agamenon não queria glória, porque ele teve esse casamento forçado com a Clitemnestra. Então, em algum momento ali, a glória era um foco dele. No momento que ele se viu em fragilidade, ele não fez tanto questão da glória, porque o amor da filha, e aí eu falo que é o amor. A Clitemnestra, ela aceitou ficar de boa, né, com Agamenon por conta da filha, né? Ela superou não é que ela aceitou ficar de boa, né, Andrew? Ela foi forçada a, né? Então, assim, é diferente, entendeu? Mas não tinha alguma cena falando que as noivas das núpcias chegaram a matar os maridos, mas ela não quis matar por conta da filha? Eu não estou ouvindo vocês. Vocês se lembram, Pedro? No início você falou, Marcelo, estava sem som. O Andrew fez um comentário sobre uma cena, sobre uma fala que eu não me lembro. Vocês se lembram sobre essa questão? Eu também não me lembro. Talvez passou batido para mim, não sei. Você pode, Andrew, falar mais sobre isso? Porque eu não me lembro. Eu tive a impressão no início mesmo da peça, quando estavam falando do juramento de Tinder e do casamento das 3 filhas, que houve um casamento para as 3, em que em algum momento as 3 tinham que matar seus maridos, e a Clitemnestra não quis matar o marido por conta da filha, que eles tiveram um filho. Aí eu tive a impressão que essa filha era a Ifigênia e que ela foi a única que deu sequência ao matrimônio. Isso está no início? Acho que é o Curo que fala, cara. A Ana tá me lembrando aqui. Tá, dá uma procurada aí porque eu não me lembro. O Maurício tá falando alguma coisa aqui. A gente esqueceu de você, Maurício. Se você não se manifestar. Porque, no fundo, ela não era má quando comparada às suas irmãs, não era isso? Quando comparada com Helena, gera um contraste de possibilidades. Maurício, você pode explicar um pouco melhor isso? Existe o sacrifício da filha para que seja possível ir para uma guerra que foi causada pela captura da irmã. Eu não me lembro. Eu só me lembro do pacto, né, realizado pelos pretendentes de Helena, né, e que, enfim... Talvez a ida dos gregos contra os troianos seja causado como daquela forma que o Agamemnon fala, pela vontade do Menelau por ter sido traído, por ter sido roubada a esposa, pois ela foi junto com Paris com auxílio de Afrodite, e ele critica isso, ele fala: por que eu deveria então dar minha filha por você, que é um rei e que poderia fazer isso sozinho, lidar a guerra sozinho? Fala, Helena. É porque, assim, esse pacto foi feito, é o seguinte, eram vários homens que eram pretendentes da Helena, né? E eles estavam numa disputa. E aí, antes de decidir, eles resolveram, como aquilo não ia chegar a lugar nenhum, eles fizeram um pacto, né? Dizendo que quem Afrodite fosse escolher, quem a Helena Lúcia, fosse boa escolher. noite. Até a próxima semana. Tchau, Lúcia. Todos iriam aceitar, e não só aceitar, eles iriam defender esse matrimônio até com a própria morte, se fosse o caso. E aí foi feito esse pacto, né? Então, é por isso que, na verdade, por esse pacto, todos eles deveriam fazer qualquer sacrifício para garantir o casamento. Não era nem pelo fato
dele se sentir, do Menelau se sentir traído ou coisa assim. Era pelo pacto mesmo que ele deveria ficar casado com a Helena. Isso, exatamente. Isso, exatamente. E nem. Posso fazer uma Sim, fofoca vou te histórica? dar a palavra, Helena. Só para também deixar claro que nem todos os participantes da Guerra de Troia, né, os generais, né, digamos assim, eram pretendentes de Helena, tá? Por exemplo, Ulisses não era pretendente de Helena. Ulisses, na verdade, é um parente um pouco distante, né? Porque Penélope, esposa de Ulisses, é prima de Helena. Mas, enfim, para explicar para vocês. Posso falar? Pode, Helena. É uma fofoca histórica baseada no que o Andrew estava falando, que ele comentou, né, sobre a fala da Clitemnestra, de como que ela se mostrava forte, né, falando que esse espaço aqui é da minha é do meu controle, né? Tipo, quem manda na família sou eu, né? Você é general aí, eu aqui, né? Essa fala, assim, né? Audaciosa, digamos assim, da Clitemnestra. Aí eu lembrei de uma fofoca histórica, que é o seguinte: o Eurípides, né? Essas coisas está tudo no livro do Junito Brandão, né? Ele sofria um preconceito na época e ele era bem criticado, apesar de ser um tragediógrafo muito aclamado, né, pelos tragediógrafos. Ele era um pouco, ele sofria preconceito um pouco da população, inclusive, justamente pelo fato dele dar falas demais, né, e falas, não só falas demais, mas falas com vontade das mulheres, né, das heroínas. Inclusive teve uma peça que ele teve, que foi tanta polêmica, que ele teve até que fazer alterações na peça para acabar com todas as críticas que tinham, porque nossa, uma mulher nunca pode falar assim e tal. É só uma fofoca. É uma fofoca, mas que tem uma relevância muito grande, porque, de fato, gente, no momento em que Agamemnon vira para Clitemnestra e diz, vai embora, e ela diz que não vai embora, é muito forte isso, né? Ela Foi diz, aí que me fez eu vou entrar e entra e ponto, e acabou. Era polêmica na época, era polêmica. Então, mas, tipo, muita atitude, né? gente, são 8h10. Ou 8h07. Tá? Eu pretendi. A gente pode encerrar 8h15 para vocês, tá bom? Ô, Karina, você quer falar mais alguma coisa? Maurício? Tá. Olha, não pode encerrar de tá bom, Karina. O que você? Pode falar. Quem? Eu acho que você ia falar, não? Eu? Andrew, ia falar. Não, pode falar, Andrew. Eu não ia falar nada, não. Não, eu tenho uma questão que eu nem consegui falar, que eu ia perguntar a vocês que leram Orestes. Eu tive a impressão na leitura dessa tragédia que a Ifigênia muitas vezes tentava manifestar pensamentos do Orestes. Ele não tinha fala porque ele era uma criança. E algumas falas da Ifigênia, ela tentava reproduzir sentimentos do Orestes. Eu acho que não cheguei nessa fala. Não? Então, lá pro final, tem umas falas da Ifigênia que ela tenta reproduzir posicionamentos do Orestes. Eu não sei se é uma coisa das tragédias, que as crianças não têm vozes e elas são reproduzidas pelas vozes das mulheres. Não sei. Eu tive essa impressão e fiquei com dúvida. Mas você se refere a quem? Ao Orestes? O Orestes é um bebê, né, nessa tragédia. Então é. Ele é um bebê. Ele é um bebê, eu não sei a idade dele, eu não sabia. Ele é um bebê, de então colo, entendeu? Ele é um bebê de colo, entendeu? E porque, assim, você lembrou de uma situação, você lembrou de Orestes? Orestes, ele tem um protagonismo nas outras peças que a gente vai ver. Mas nessa, Andrew, eu não sei se você reparou
a delicadeza com que Ifigênia lida com o irmão. E é muito bonito e é muito significativo também a maneira como ela fala das lágrimas do irmão, que é a única manifestação física, né, que ela dá dele, né, que ela significa como um protesto ao sacrifício dela, né? Então, por isso que eu tive essa impressão, que ela tentava reproduzir os sentimentos do Orestes. Isso E é aí, demais. Isso é demais. Mas eu não sei, ela não o sei, faz porque ele é um eu não sei se bebê. isso vai repercutir. Eu não sei se isso vai repercutir nas atitudes de Orestes, porque ele vai tentar trazer a voz de Ifigênia nas atitudes dele. Eu não li Orestes. Spin-off. A gente vai saber depois. Eu vou dar a palavra para a Karina, que a Karina tem algo para mostrar para a gente. Oi, gente. Então, né, hoje nós trouxemos aí essa tragédia e a gente vê que cada um fez uma leitura, fez uma impressão muito bonita, muito rica, né? Então a gente já vê aí a potência dos textos trágicos em geral. E aí eu fiquei pensando sempre assim que eles despertam também, né, em outras artes, né? O diálogo com outras artes. Então, eu vi um filme de um cineasta grego de 1977, esse filme do Cacoianis, e ele faz, né, o Ifigênia. E é muito bonito o filme, ele pega umas partes assim muito potentes da tragédia e coloca, né, na imagem, é muito bonito. E hoje a gente falou muito sobre o matrimônio, né? Eu trouxe isso e acabou que na fala de todo mundo ressoou a importância do matrimônio. E eu acho que é muito bonito no filme que ele pega essa imagem do matrimônio e do sacrifício. Então, na hora que a Ifigênia está indo para o sacrifício, é como se ele transformasse nisso que a gente falou, no matrimônio. É triste, você vai ver que é uma cena triste, mas tem ali muitos elementos do matrimônio. Você vê que as mulheres, as estrangeiras que fazem o coro, elas vêm segurando um véu atrás. É muito bonito. E eu até falei com o Marcelo se eu podia colocar, é muito curtinha a cena, Você nem 2 deve minutos. colocar, sim. E aí eu acho que pra gente ver também na imagem, né? Oi? Você pode Foi, tudo. Luiz, posso tudo? Eu vou fazer um Amo, comentário. saudade, meu Não só gato. você pode tudo aqui nesse E aí grupo, eu acho que... mas eu queria fazer um comentário, assim, Claro. que o quão rico tem sido o nosso encontro por todas as discussões e por todas as impressões e pelo compartilhamento de outras mídias, como você fez no encontro anterior, mostrando a imagem, e como você vai fazer agora. Eu acho que isso tem que ser uma constante, né? Se você puder fazer isso, né? E se qualquer um de nós também Gente, eu vejo que o Pedro, né? Pedro, eu espero que no próximo encontro você chegue um pouquinho mais cedo, mas eu super te compreendo, tá bom? Só para dizer isso para você. Mas, Pedro, você traz uns comentários sobre outras literaturas, né? Que também vêm somar as leituras. E até agora você não compartilhou conosco, né, o que você comentou na semana passada. Você fez uns comentários de algumas obras O que foi que eu comentei na semana passada? Oi? Não entendi. O que foi que eu comentei na semana passada mesmo? Pois é, a gente não gravou, mas pedindo a gente muito está essa semana gravando. inteira. Mas eu acho que eu vou tentar lembrar. Mas fala. Tá. Não, é só para dizer que a dinâmica que a gente está instaurando aqui... Rapidinho, gente, deixa eu só fechar a porta aqui, tá? mas é assim, né? A Karina só vem fechando com chave de ouro, sempre trazendo um negócio pra tchan. Até parece, né? Também, tô adorando, Karina. Queridos. Ai, gente, que não, bom. a É porque eu dinâmica tô tá muito tão- feliz com Karina vocês. trouxe o fechamento Porque a com dinâmica- cor, a outra foi uma pintura. Vou fazer depois uma... Acho que eu vou fazer uma apresentação, eu vou pensar nisso. Uma Não sei coisa se vocês teatral. têm reparado, não sei se vocês têm reparado, mas a nossa dinâmica não é uma dinâmica só de leitura, mas é uma dinâmica também de contato com outras manifestações, como foi a pintura, como agora vai ser um trecho de um filme. Eu estou achando isso maravilhoso e eu fico muito contente assim, da gente estar nessa empreitada. Eu tô muito feliz com o grupo, gente. Muito bom. Então, aí eu pensei então colocar essa cena bem rapidinho e assim prestar atenção nesses elementos. Tem o sacrifício e aquela tristeza, a gente vai ver a Clitemnestra se despedindo dela, mas também a gente pode pensar nesse matrimônio com a Glória, assim, ela tá indo por uma outra coisa. Tem esses elementos do matrimônio, presta atenção no véu. Enfim, aí é do Cacoianis, então é um cineasta grego, tem esse olhar do grego também, né? Eu acho isso
importante. Tem no Eu vou- YouTube esse filme? Ou... Então, tem no YouTube, mas aí não tem com legenda. Eu tive que baixar para conseguir a legenda em português. Mas tem em inglês, Coloca o mas título pra gente no grupo, é Ifigênia mesmo. o Ifigênia. ano, E que é muito bom. eu vou dar um jeito de baixar e colocar na pasta das nossas É muito bom. Ai, Marcela, te amo. Então, e Bota aí, lá. é até pra gente testar, né? Você também vou conseguir compartilhar aqui bem com vocês pra gente poder fazer isso outras vezes, tá? Vou testar aqui. Vamos testar. Ai, tá amando. Tardou, mas isso. Rapidinho, tá indo? Tá indo. Όχι, μητέρα. Σε παρακαλώ. Θα σου κρατάω τα πέπλα. Τίποτα άλλο. Όχι. Θα πάω μόνη. Καλύτερα και για τις δυο μας. Μ' αφήνεις! Μητέρα, θέλω να είμαι δυνατή. Βοήθαμε. Εμπρός, καλές μου φίλες. Πάμε. Φτάνουν τα δάκρυα. Αρχίστε το τραγούδι. Για να ξυπνήσουν οι άνεμοι. Να φουσκώσουν τα πανιά. Και φεύγεις. Μην πας. Bem, gente, era isso. Eu não deixei tudo para não ficar longo. Mas aí ela já está subindo para o sacrifício mesmo. Mas vocês viram todos esses elementos, né? Do matrimônio, enfim. Aí na subida é o Aquiles, quando ele vê que realmente não vai conseguir casar com ela. Ela vai passar por ele e vai para o sacrifício. Enfim, era isso. Perfeito, Karina. Gente, Sensacional. Muito bom mesmo. Aí depois você Deu um Assiste, vale muito. pra gente, entendeu? Deu um imaginário, né? Uma produção de imagens, né? Daquilo que a gente está lendo agora. Queridos, eu acho que, bem, são 8h18, né? Eu acho que a gente pode descansar com essas ideias. O encontro está gravado, tá? Eu vou até parar aqui
Acho que já tá bom. Vou até dar Não, só dá para parar depois que encerrar o encontro. Vamos tirar nossa foto. O que vocês acham? Vou tirar aqui. Uma posezinha, né? O Maurício, ele tá sem o vídeo, né, Maurício? O que eu pensei em fazer? Pegar uma foto sua aqui no WhatsApp e colocar aqui, porque no fim das contas você, né, tem rosto. Você. Só um momentinho. Grupo de leitura. Aqui, ó. Não sei se dá pra. Acho que agora foi, né? Calma aí. Ah, já sei. Aí. Então, o Andrew tá aparecendo tremido aqui. Agora foi. Foi? Ótimo. Queridos, boa noite para vocês. É uma Good ótima night. semana. Nos Boa noite, encontramos na pessoal. semana que vem para falar sobre Agamemnon de Ésquilo. Vamos ver o que acontece com Agamemnon depois da Guerra de Troia. Tá bom? Pode deixar. Filha da puta. Gente, amei. Beijos. Valeu. Tchau, gente. Beijo. Semana que vem. É o Agamemnon, tá, gente? Não é o Marcelinho, não.